povo, bem-vindos a mais uma aula aí de Física de Felipe dos Santos. Vou dar logo início aqui, só lembrando que na última aula nós vimos o estudo da primeira lei, né? Primeira lei da termodinâmica. Depois de ter visto toda aquela parte introdutória da termodinâmica, entramos na primeira lei, certo? Hoje nós vamos retomar pela aula anterior à aula da primeira lei da termodinâmica, que seria a aula de transformações gasosas, certo? Aí agora a gente vai buscar as aplicações da primeira lei dentro dessas transformações gasosas, que é onde o estudo da física está mais direcionado nessa questão da termodinâmica. Aí aqui eu trouxe para vocês o capítulo que a gente está, né? Aplicações da primeira lei da termodinâmica às transformações gasosas, onde aqui eu coloco bem destacado a primeira lei da termodinâmica, que a gente viu na última aula, que a primeira lei diz que o calor cedido a um determinado sistema gasoso, ele vai ser igual ao trabalho executado por esse sistema, mais a energia interna desse sistema, certo? Aí, uma das aplicações desse conceito da primeira lei, ela está dentro das máquinas térmicas, cujo aqui eu coloquei um trem, né? Um trem a vapor. Vamos aqui. Que é a primeira lei da termodinâmica. Quando fornecemos calor para um determinado sistema, esse calor tanto pode ser absorvido pelo sistema, transformando em energia interna, quanto pode ser usado pelo sistema para realizar trabalho, expandindo-se ou comprimindo-se. Ou seja, se eu forneço calor para determinado sistema, no caso, como a gente está estudando gases, aí, então, se eu forneço calor para um sistema gasoso, ou esse sistema vai fazer com que vai transformar esse calor em trabalho, fazendo um movimento de expansão ou comprimindo, ou de compressão, né? Ou ele pode aumentar a variação da energia interna, que, como eu falei para vocês, a energia interna é a energia molecular, né? A energia contida em um corpo quando você esquenta esse corpo. No caso, transfere calor para esse corpo. Vamos aqui. Agora nós iremos fazer analogias a partir da primeira lei, trazendo o conceito lá que a gente aprendeu sobre as transformações gasosas, que é a transformação isotérmica, isovolumétrica ou isocórica, que é chamado aqui, e isobárica, certo? Aí, primeiro vamos estudar aqui a transformação isotérmica. Numa transformação isotérmica, o gás, aí, iso, como eu falei para vocês, do grego quer dizer igual, e térmica de temperatura. Então, eu tenho igual temperatura. O que é que isso me quer dizer? Pela lei dos gases, pela aquela equaçãozinha dos gases lá, PV igual a nRT, se a minha temperatura não varia, então vou ter dois elementos principais dentro do meu gás, que seria o volume e a pressão, sendo relacionado. No caso das transformações isotérmicas, é isso que ocorre. Numa transformação isotérmica, a temperatura não varia. No caso, se a temperatura não varia, a energia interna também não vai variar. Por que não vai variar, pessoal? Porque na última aula eu disse para vocês, ó, energia vai ser, ou a energia cinética, né, do gás vai ser igual a 3 nRT, que T é a minha temperatura, dividido sobre 2, né?
Essa formulazinha aqui eu expressei na última aula. Se caso você tiver dúvidas, eu volto no outro vídeo só para observar isso daqui. Isso daqui é igual à minha variação da energia interna. Se a temperatura não varia, então isso quer dizer que a energia interna não vai variar, ela vai permanecer a mesma. Se ela permanece a mesma, então isso quer dizer que a energia interna é igual a zero. Se ela é igual a zero, pela primeira lei, nós temos o que? O calor cedido a um gás, ele vai ser igual ao trabalho mais delta U, que seria a variação da energia interna. Se delta U é igual a zero, então para uma transformação isotérmica, o que é que a gente vai ter? Como delta U é igual a zero, nós temos que, numa transformação isotérmica, o calor cedido ao meio vai ser igual ao trabalho, ou seja, todo o calor que eu forneço a esse meio vai ser transformado em trabalho, que é o exemplo aqui que eu dou para vocês. Ó. Eu tenho um êmbolo cujo eu transmito calor para esse êmbolo aqui, ele está confinando um gás dentro desse recipiente. Quando eu transmitir calor para esse êmbolo, o que é que vai haver com o êmbolo? Ele vai transformar esse calor em trabalho, fazendo com que o êmbolo se movimente para cima. Ele suba aqui para a lateral, né? Se movimente para a direita, na verdade. Aí então, todo calor em uma transformação isotérmica, ele é transformado em trabalho, que é exatamente o que eu digo aqui em cima. Agora, isso daqui é para uma expansão. O êmbolo está subindo, está indo para a direita. Se, em caso de uma compressão, que é quando eu pressiono o gás, se eu pressionar o gás, o que é que vai ocorrer? Executando trabalho sobre o êmbolo, empurrando o êmbolo para baixo, o que é que vai ocorrer? Essas partículas que estão aqui dentro, elas vão começar a se chocar uma com as outras. Esse choque vai gerar um calor, que esse calor vai ser cedido para o ambiente. Ok, meu povo? Então, vamos aqui. Isso são características de uma transformação isotérmica e a relação da primeira lei com essa transformação. O exemplo experimental é exatamente aquele exemplo ali que eu dei para vocês, que seria, eu tenho um êmbolo, cujo dentro desse recipiente aqui eu tenho um gás confinado. Esse gás, quando você esquenta, transfere calor para esse gás, as partículas vão se agitar. Essa agitação das partículas vão fazer com que o êmbolo seja empurrado. Da mesma forma é a compressão, né? Se você comprime um gás, ele vai fazer com que as partículas se agitem cada vez mais, fazendo com que o recipiente esquente e esse esquentar vai transmitir calor para a região externa, certo? Beleza, acabei de apresentar para vocês a transformação isotérmica. Nós agora iremos para a transformação isocórica. A isocórica, que é também chamada de isovolumétrica, a isovolumétrica ou isocórica, nós definimos como sendo uma transformação cujo o volume permanece constante, pessoal. Se o volume permanece constante, ele vai se manter sempre o mesmo volume. O que é que vai ocorrer? Trazendo a nossa lei dos gases ideais, o que é que ocorre numa transformação isocórica? Quando o volume não varia, a temperatura também não vai variar, certo? Não, não, peraí, desculpa. A temperatura vai variar, desculpa, pessoal. A temperatura vai variar. O volume vai, porque a gente tem PV igual a nRT. O que não vai variar é o volume,
E devido o volume não variar, o que não vai variar na primeira lei, na verdade, é o trabalho, que é porque que eu coloquei o trabalho como T, né? Mas na verdade ele é caracterizado como tal. Como eu não tinha no meu editor de texto a letra tal, grega, né? Aí eu não coloquei aqui, mas o trabalho ele vai ser igual a zero. Quando o volume não varia, o trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, o que é que a gente tem da primeira lei? Na primeira lei, a gente tem que calor é igual a trabalho mais variação da energia. Se o trabalho é igual a zero, isso me diz que numa transformação isocórica ou isovolumétrica, o calor é igual à variação da energia, certo? Então, se o calor variar, a energia também vai variar, porque eles são diretamente proporcionais um ao outro. Isso para uma transformação isocórica. Aí aqui eu dou o exemplo aqui para vocês. Como numa transformação isocórica o volume permanece constante, que foi o que eu coloquei aqui, ó, o volume vai ficar constante, nós teremos que, quando a temperatura variar, aí lembremos que aqui o TAzinho aqui que eu estou colocando é de temperatura. Então, numa transformação isocórica, só a temperatura e a pressão que vai variar, o volume permanece constante. Então, se eu tenho uma temperatura inicial TA e passo para uma temperatura TB, que é maior do que TA, aí, mesma coisa fazendo para pressão A, passo para uma pressão B que é maior que PA, o que é que vai ocorrer? O trabalho vai ser igual a zero, mas em compensação vai haver uma variação da minha vai haver uma variação da minha temperatura e da minha pressão interna. Isso vai ocorrer o que nessa situação? Vai ocorrer que a energia vai ser igual ao calor cedido para o ambiente, certo? Vamos aqui, continuando, vamos no exemplo que é muito mais interessante. Um certo gás diatômico ideal recebe 2 joules de calor de uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Foi o que a gente acabou de ver. Então, se é isocórica, o calor vai ser igual à variação da energia interna. Então, considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para suas vizinhanças, a variação da energia interna do gás durante essa transformação é de... Bem, pessoal, eu tenho um gás diatômico que ele diz que recebe 12 joules de calor que uma fonte externa, de uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Então, como que eu sei qual vai ser a energia interna do gás? Isso daqui é bem básico. Como que eu sei? Vamos para a solução. Aqui eu tenho os itens, eu acho que vocês por si só já devem saber, porque numa transformação isocórica o calor vai ser igual à variação da energia. Então eu tenho duas soluções aqui possíveis. Qual que será, hein? Vamos aqui. Bem, pela nossa analogia, a gente tem o quê? Ó? Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que, para uma transformação isocórica, a variação da energia vai ser igual ao calor, como ele disse lá na questão, ó, a variação do calor ou o calor cedido é 12 joules, então a energia interna do gás nada mais, nada menos é do que a definição, que é o item C. Vai ser o mesmo valor do calor. Ele é igual ao calor cedido ao ambiente, a variação interna. Então, dessa forma, a gente tem que a variação
da energia interna vai ser igual a 12 joules. Certo, pessoal? Deu para entender aí? Vamos seguir em frente. Pronto, vamos agora para uma transformação isobárica. Isobárica, iso de igual, bárica de pressão. Aí aqui nós teremos que a transformação é dita isobárica quando a pressão permanece constante, isso daqui a gente estudou nas aulas anteriores. Aí, o que é que ocorre numa transformação isobárica, meu povo? Transformação isobárica, a pressão ela vai sempre ser a mesma. Mas, em compensação, nós vamos ter dois outros termos variando, que seria a temperatura e o volume. Ok? Então, isso daqui a gente estudou nas últimas aulas. O que a gente está agora aplicando esse estudo aqui é juntamente ao conceito da primeira lei da termodinâmica, onde se a pressão é constante, então a gente vai ter que a força sobre o êmbolo vai ser constante, mas em compensação, se houver expansão, o volume vai aumentar e a temperatura também vai aumentar. Se houver compressão, que é quando o êmbolo desce, aí o volume vai diminuir e a temperatura vai diminuir também. Então, vamos aqui, passando à frente, ó, trazendo o conceito da isobárica, né, o conceito da transformação isobárica para a primeira lei, ó, nós temos que delta U vai ser maior do que zero, certo? Numa transformação isobárica. Na transformação isobárica, a energia interna é maior do que zero. Mas pela primeira lei, temos que o quê? Delta U vai ser igual a Q menos T, que é trabalho. Calor menos trabalho. Numa contração isobárica, diminuem o volume e a temperatura, o que acarreta diminuição da energia interna. Aí, um exemplo aqui, um experimento que se eu tivesse em sala, eu faria com vocês, que seria mais interessante, que é o experimento da bexiga, né? Você colocar água quente dentro de uma garrafa, essa garrafa, você vai perceber que você enche a bexiga e bota água quente dentro dessa garrafa e bota a bexiga na boca da garrafa, cheia. Se você colocar ela dentro do gelo, você vai perceber que a bexiga vai secar devido exatamente à transformação isobárica. Aí, quando você esquentar a água, o que é que vai acontecer? A bexiga vai se encher sozinha, pessoal. Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui na transformação? Essa daqui é nossa formulazinha para uma transformação isobárica. Então, eu vou ter que a energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho do sistema. Calor menos o trabalho do sistema, certo? Então, a transformação isobárica é dessa forma. Vamos para a última transformação, transformação adiabática. São aquelas transformações gasosas onde não há troca de calor com o meio externo. Essa daqui a gente está estudando só agora. As outras três estudamos na última aula. Essa daqui eu vou me ater mais um pouquinho. Nas transformações adiabáticas, a gente tem o quê? O gás ele não vai trocar calor com o sistema externo. Isso vai acarretar o que pela primeira lei? É uma das aplicações, até eu coloquei aqui a fotografia, ó, é por esse fator aqui, que quando você tem um gás comprimido dentro de um recipiente, como é o caso do aerosol, né? Que é esse recipiente aqui. O recipiente aerosol, ele é frio. Não sei se vocês já perceberam isso, mas quando você passa o desodorante de aerosol, ele é frio. Por que ele é frio? É exatamente por causa da transformação adiabática, porque ele não troca calor com o sistema externo
Aí, no caso, como ele é um gás comprimido, nós temos que o calor com o meio externo vai ser igual a zero. Se aplicarmos a primeira lei da termodinâmica, temos que o calor vai ser igual a ΔU mais T, né, que é o trabalho, cujo, se o calor é igual a zero, eu vou passar a variação da energia interna para o outro lado. Aí vai ficar a variação da energia interna é igual a menos tal, que é o trabalho, certo? Então, o trabalho vai ser negativo. Assim como quando você enche uma bola de futebol, você está executando trabalho negativo. Aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Mas o que significa não haver troca de calor entre o meio externo? Significa que se porventura ocorrer uma expansão gasosa e o gás realizar um trabalho de 300 joules, não havendo troca de calor com o meio, a variação da energia interna do gás será negativa. Portanto, teremos, olha aqui, ó, um gás que foi expandido 300 joules, executado trabalho de 300 joules, a energia interna desse gás vai ser de menos 300 joules. Então, é o inverso do trabalho que foi executado. Se eu executo o trabalho positivo, ele vai me gerar energia negativa. Se eu executo energia negativa, ele vai me gerar trabalho positivo. É por isso que os sprays são frios, né? Eles têm essa energia baixa, baixo calor. Então vamos lá. Passando aqui à frente. Ó. Aqui é o gráfico, que é exatamente o que acontece com essa compressão, como ele não troca energia com o sistema. Aí aqui é o gráfico, ó, P em relação a V, pressão em relação a volume, cujo inicialmente ele tem esse gráfico aqui, o desenho ele destaca a temperatura inicial e a temperatura 2, né, a temperatura final, sempre vai ser uma temperatura diferente, devido exatamente a essa troca, essa não troca de calor com o sistema externo. Vamos passar aqui à frente, vamos ver um exemplo mais interessante. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás é uma transformação isobárica, a pressão do gás é constante, constante, variável, constante, constante. Aqui por si só vocês já sabem dizer o que é. Porque numa questão de vestibular, se eu tenho 5 itens, os 4 itens iniciais, temos 4 itens dizendo que é constante e um só dizendo que é variável, então basicamente a gente vai escolher uma que seja constante. Então a pressão do gás é constante, exatamente porque ele não troca calor com o ambiente. E sua energia interna aumenta se a diferença entre calor, calor, trabalho, calor, calor, né? Com certeza. Por dedução já dá para entender aqui. E, ó, entre calor e trabalho, eu vou logo para a resposta direta. Olha aqui, ó. O item a ser marcado vai ser o item E, porque a gente vai ter o quê? Ó? Que em uma transformação isobárica a pressão do gás é constante e sua energia interna aumenta se a diferença entre o calor e trabalho for positiva. Isso daqui é a definição que eu acabei de dar lá para vocês, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Acabei de falar lá para vocês essa definição. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, se a diferença entre calor e trabalho for positiva, a variação da energia interna do gás também será. Além disso, nos processos adiabáticos, a pressão do gás é mantida constante. Então, isso daqui é mais para aprofundar o conceito que a gente acabou de aprender. Pessoal,
Essa aula era mais de aplicação do conceito aprendido na última aula, que seria o conceito da termodinâmica, né? Da primeira lei da termodinâmica. Eu vou dar por encerrado aqui essa aula. Qualquer coisa eu vou estar à disposição na aula de exercício. Espero que vocês tenham entendido as aplicações da primeira lei nas transformações gasosas. Se caso não houver entendido, a gente dá uma, dá uma melhorada na explicação durante as aulas online. Agradeço a participação. Até a próxima aula, meu povo.